Lucas, qual foi a última vez que tu deu uma indireta pra alguém? Bah, não sei te dizer muito, assim. Acho que eu não sou muito de dar indireta, sabe? Eu não procuro não me incomodar muito, assim. Eu tenho uma situação, eu vou lá e procuro resolver já de forma bem direta, assim. Chamada rela total, assim. É, meio confrontativo, assim. Esse negócio de indireta não é muito comigo. Diferentemente da Miley Cyrus e da Shakira, que passaram o ano, ou abriram o ano, na verdade, não passaram, porque a gente tá recém em março, né? Abriram o ano lançando músicas com indiretas para os seus ex. E a gente tinha pensado, logo no começo do ano, em janeiro, quando saíram as duas primeiras músicas, tanto da Shakira quanto da Miley, em fazer um episódio sobre isso. Mas estava muito batido e a gente pensou, não, vamos fazer sobre outras coisas. Só que daí agora saiu uma nova música da Shakira, com a Karol G, que de novo dando outras estocadas no Piqué, que é o ex-marido da... Não sei se já saiu o divórcio, se é ex-marido. Pois é, tá meio não sei se ainda é atual, futuro ex-marido da Shakira. E então decidimos hoje fazer um episódio sobre indiretas na música. Seja para ex, para companheiros de banda, para atuais, enfim. Esse vai ser o tema desse nosso episódio do Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Como eu abri o programa falando, em janeiro saiu as duas primeiras músicas, uma da Shakira e outra da Miley Cyrus, a Flowers da Miley Cyrus, que é contém algumas frases que seriam indiretas ao Liam Hemsworth, que é o irmão do Thor, não é? E também uma música da Shakira, que seria a música Session 53, que daí tinha uma forma bem mais direta, né, nem sei se dá pra chamar de indireta aquilo ali, eu acho que são diretas ao Piqué, né, no processo de separação, porque o Piqué estaria envolvido com um novo amor. E essas músicas estouraram nas paradas, tanto que agora, em fevereiro, a Shakira lançou uma nova música com a Karol G, que é uma cantora colombiana, e na música também contém novas indiretas ao Piqué e teria indiretas também a um término do relacionamento da colombiana com um cantor, um rapper porto-riquenho, né? O Anuel AA. Não conheço essa pessoa, talvez vocês conheçam. Eu confesso que eu ainda não ouvi as músicas tanto da Miley quanto da Shakira, mas eu sei que vocês ouviram. Além do hype dessas questões amorosas e de picuinhas de relacionamento, as músicas são razoáveis? Primeiro, Lucas. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Márcio? Prazer aqui estar com vocês de novo. E, assim, Flowers eu gosto bastante. Não tem como não escutar Flowers agora, porque... Eu não escutei. Consegui escapar da... tá na bolha ainda. O Márcio tá na bolha. Tô na minha bolha ali. Segundo ele. Minha bolha boomer. E eu gosto bastante de Flowers, assim, eu tô bem ansioso, inclusive, pra esse novo álbum da Miley, porque ela tem feito isso, assim, de expressar bastante a voz dela, e ela é muito real sobre ela. O último álbum dela, o Plastic Hearts, ela é muito sincera sobre si, sobre as suas experiências, e eu acho que ela vai estar ainda mais agora nesse novo álbum dela que tá pra sair. Eu gosto bastante de Flowers, assim, além da questão da indireta, é uma música que me agrada bastante. A da Shakira, a primeira, que ela lançou mais direta, assim, eu escuto mais, assim, pra ver ela jogando shade pro Piqué, que eu acho muito merecido, depois de toda essa situação aí que ela relatou. Mas, assim, musicalmente eu não gosto muito, assim. E essa nova música dela com a Karol G, eu acho ok, assim, eu acho uma música boa, não é uma música que eu vou escutar, assim, diariamente, mas uma outra vez sim, mas a da Shakira é que a Shakira é mais um desabafo, né? A com a Karol G já é aquela cara de hit, já é uma música mais, assim, pro dia a dia. A da Shakira, ela é um desabafo mesmo, assim, eu acho que ela acabou fazendo mais sucesso por conta dessa lavagem de roupa suja que ela fez. Mariana Neck, tudo bem? Olá, tudo bem? Tu não acha que essa segunda música é uma coisa, tipo, funcionou tanto a primeira, vamos lavar mais roupa suja em público, já que a coisa tá bombando? Total, até porque eu acho que ela teve uma exposição maior, porque a gente gosta de lavagem de roupa suja pública. Não é algo que aconteceu em off e depois ela contou. A gente viu real time tudo acontecendo, né? Então eu acho que ela pegou esse hype, então... Eu não
não julgo, né? Acho que ela tava... Fazia muito tempo que a gente não ouvia falar da Shakira, convenhamos, né? Não sei tu, Lucas, não sei se tu acompanha mais, mas fazia muito tempo que ela não tava... Desde o Waka Waka ou teve coisa depois disso? Acho que deve ter tido algumas coisas depois, Mas ela vem e vai, assim, então acho que ela aproveitou bastante essa treta pública, assim. Com músicas ok, assim, eu concordo com o Lucas, assim, musicalmente não me agradou, mas é interessante esse shade, assim, acho que falta esse tempero, assim, no pop, assim, a gente gosta de briga, é legal de assistir. E agora, aproveitando esse gancho dessas músicas conflituosas, assim, a gente fez uma lista, porque a gente vive de listas também, né? Vale lista pra tudo, assim. Então a gente fez listas de músicas que falam de picuinhas. Picuinhas sobre relacionamentos, picuinhas sobre... companheiros de profissionais, seja de música ou não. E não vale a Taylor Swift, que a carreira toda foi moldada a isso. Estou brincando, Mari, vale a Taylor Swift. Senão a Mari, ficaria fora desse programa. Vale a Taylor Swift. E vamos começar agora. Eu acho que começar com o Lucas Eliel, né? Convidado do programa, nada mais justo. Escolheu 3 músicas aí. Vou iniciar aqui pela mais icônica, então, Márcio, que é Obsessed, da Mariah Carey, do álbum Memoirs of an Imperfect Angel, de 2009. Nesse caso em específico, eu acho ele muito legal, acho ele muito interessante, porque o Eminem lá atrás disse que tinha se relacionado, tinha namorado a Mariah Carey, e ela sempre negou isso. E ele até fez músicas pra ela, assim, em um tom bem ofensivo. Eu, particularmente, não gosto nem um pouco do Eminem. E aí ela foi lá e fez uma música e um clipe, assim, que dá pra ver muito bem que ela faz uma referência ao Eminem. Ela nega, mas dá pra ver, assim, o look que ela se veste de rapper, assim. E a música fala sobre essa questão de obsessão, né? Aí na letra diz: por que você está tão obcecado por mim? Garoto, eu quero saber. Mentindo que está transando comigo quando todo mundo sabe. Está claro que você está chateado comigo. E várias outras partes da música também é um shade muito legal e é um caso muito interessante, assim, porque pra mim a Mariah Carey é a rainha do shade. É um stalker famoso isso da Mariah Carey? Isso. Ela trata isso, assim, como um caso de stalker mesmo, tipo, tá obcecado por mim. Ele respondeu em outras músicas também, enfim. De quando é essa música? 2009. 2009. Faz um tempinho aí. 2009 já vai fazer uns 14 anos. 14 anos, é. E a minha segunda música daí é Hold Up, da Beyoncé, do álbum Lemonade, de 2016. E aí entra essa questão mais agora de traição, assim, mais semelhante, digamos assim, esse caso da Shakira. Que, né, as pessoas sabem, o Jay-Z traiu a Beyoncé. A gente pode ir lá relembrar daquele caso lá em 2014, da Solange, a irmã da Beyoncé, descobrindo e batendo no Jay-Z no elevador, antes da premiação, que foi um negócio icônico. E a Beyoncé, no Lemonade, né, ela tratou desses assuntos e... se ela tá falando de uma traição de uma forma tão íntima, a gente já vê que é falando sobre o Jay-Z. Inclusive, nesse clipe dela, é aquele clipe icônico que ela tá com um taco de beisebol e ela quebra um carro inteiro, assim, com aquele vestido amarelo. E na letra ela diz: algo não parece certo, pois não está certo, especialmente quando chega depois da meia-noite. Sinto o cheiro do seu segredo e não sou perfeito o bastante para me sentir tão desvalorizada. Como foi que chegamos aqui? E aí essa música propõe aquela reflexão de que se até a Beyoncé foi traída, o que sobra pra gente, né? E a minha terceira música já é uma vibe diferente, assim, é uma coisa mais de desabafo de uma artista que trata muito também das suas experiências como uma forma musical, assim, ela trata todas as experiências indo pra música, que é Easy On Me, da Adele, do álbum 30, de 2021, e essa música eu acho muito boa, assim, gosto bastante, e a Adele, ela não faz questão de esconder, ela diz que as músicas que ela faz, sim, são sobre as experiências dela, ela é esse tipo de artista, e nessa música ela trata da questão do término do casamento dela, da qual ela se sente muito triste por não ter conseguido continuar no relacionamento, e ela se sente culpada, porque ela acabou tendo que alterar ali a vida do filho dela, ela falou isso bastante no especial que ela fez, e na letra ela diz: não
há espaço para mudar nada quando nós dois estamos tão profundamente presos em nossos caminhos. Você não pode negar o quanto eu tentei. Eu mudei quem eu era para colocar vocês dois em primeiro lugar, mas agora eu desisto. E no especial, eu me lembro que até a Oprah perguntou para ela, assim, como é que era a reação do ex-marido dela, sabendo que ela fazia músicas, assim, falando sobre a experiência dos dois. E ela disse que ele não escuta, assim, diariamente as músicas, mas eles têm uma relação muito próxima, eles moram perto. E ela disse, ele sabe o tipo de artista que eu sou. Ele sabe que eu tenho que colocar as minhas experiências e fazer música a partir disso. Então, eles têm uma relação, assim, amigável depois de tudo isso. Afinal, né? É melhor que eles tenham, porque eles têm um filho juntos. Então, essas foram as músicas, assim, que... Eu acho estranho... estranho não, curioso, né? Acho que chegou a falar em desabafo, com exceção da música da Mariah Carey, que é uma denúncia de um processo de perseguição, né? As outras duas, em outras músicas, não só na questão da Beyoncé e da Adele, mas em outras também que tem esse mesmo perfil, geralmente a culpa é do outro, né? Sim. Normalmente nas letras não tem a sua própria percepção do que deu errado, assim, é sempre o outro que fez algo, o outro que traiu, né? Mas normalmente a traição é sempre o ponto culminante, mas tem várias outras questões por trás, assim. Enfim, tu sempre fica com um lado, uma versão da história, assim. Tu nunca fica com os dois. Até porque geralmente, no caso da Beyoncé não, né? Porque o marido é famoso também, o Jay-Z. Mas normalmente os parceiros são pessoas não tão famosas que não têm o mesmo alcance de mesma repercussão, né? O mesmo canal para expor as suas percepções dos relacionamentos e tal. Então a gente fica com uma versão só. No caso do Piquet, no caso do Piquet com a Shakira, a não ser que ele resolva dar entrevistas falando, né? Já que ele é um cara famoso, não é músico, mas é famoso, né? A gente vai ficar com a versão dela, assim. Não que ela não esteja certa, a gente nunca sabe, né? Mas é uma versão só. Enfim, divagações. Mari, as tuas opiniões? A única que eu escolhi de relacionamento, assim, foi Motion Sickness, da Phoebe Bridgers, que ela meio que escreveu pro Ryan Adams, né? Teve uma treta uma relação tóxica, na verdade. Pra quem não sabe, o Ryan Adams é um cantor também, né? E ele foi denunciado no New York Times por ter abusado moralmente, sexualmente de várias mulheres, incluindo a Phoebe Bridgers e a ex-esposa dele, né? A Mandy Moore. Então, foi algo bem, bem tenso, assim. Praticamente cancelado hoje, atualmente, né? Meio que naquelas, né? Porque ele continua aí lançando coisa e o pessoal escuta, enfim, outras camadas, né? E essa música Motion Sickness faz parte do primeiro álbum dela. E ali ela descreve ali como foi estar num relacionamento tão abusivo, que destruiu ela e tal. Além de, sim, falar que tem uma diferença de idade de 20 anos entre os dois. É bizarro. E até uma parte da música ela fala assim, né? Tipo, eu tava nascendo e tu tava numa banda já, sabe? Que é um shade, assim. Até achei curioso, assim, que recentemente a Phoebe tava num show e chamou a Billie Eilish pra cantar essa música, e a Billie Eilish tá namorando com um cara que é, tipo, 20 anos mais velho do que ela, que é o vocalista do The Neighborhood. Então, tipo, é um negócio que é... Parecido. E eu acho que foi, tipo, um alerta, assim, Billie, sai... Red flag, assim. Meio assim, te então, liga. Meio isso, assim, tipo, amiga, né, não consigo te falar diretamente, mas estou cantando uma música, tu vem cantar essa música que é meio que tu tá vivendo agora, assim. E é uma música bem interessante, assim, musicalmente falando, além de ter uma letra bem... triste, assim, né? Mas é curioso, assim, como ela faz algumas músicas upbeats, assim, com essas letras tão tristes, assim, né? E é quase um hit da Phoebe. Eu acho que se fosse pra escolher um ou outro, ele estaria na lista dos poucos hits que ela tem. Ela abre o show com essa música, né? Mas na época ele não foi como uma denúncia do Ryan Adams, né? Ela foi uma música meio anônima, e depois que saiu toda a treta, assim, pra luz do dia, ela realmente admitiu que foi pro Ryan Adams, assim, então... Enfim, né? Acho que ele não fez uma resposta, até porque nem tem como, né? Nem deveria. Não. Mas é essa, por isso que eu escolhi essa música. Então, a segunda que eu escolhi foi Bad Blood, da Taylor Swift. Não poderia faltar Taylor Swift num episódio de indiretas. Realmente. Construiu uma carreira através de indiretas. Sim. Ou de diretas. Isso é inegável, assim, mas a gente sabe que ela ultrapassou isso, agora ela compõe músicas mais profundas, sim. Enfim, cria histórias e tal, narrativas, mas sim, em algum momento ela se fundamentou ali por causa disso. E a música que eu escolhi foi Bad Blood, que foi uma treta que ela teve com a Katy Perry, que, né, foi algo bem icônico pra época, assim, mas hoje que eu tava revivendo, eu achei tão idiota. Assim. Quem é Katy Perry hoje, né? Realmente, né? Perdão aos fãs de Katy Perry, mas Katy Perry desapareceu, né? Em algum momento ela foi muito grande, Se o né? Lucas concorda com isso, Lucas? Katy Perry sumiu?
Ah, ela deu uma sumida aí, mas ela vai voltar, hein? Vem aí. Eu boto fé que vem. Segunda volta de Katy Perry. É louco pensar, né, que a Katy Perry foi gigante, assim, eu acho que em algum momento ela competiu de frente com a Taylor Swift, o que o resto é história, né, a gente sabe que a Taylor tá, né, enfim, atingiu outros níveis. Lá em 2014, a Taylor tava em turnê com o álbum Red, né, e reza a lenda, assim, que a Katy Perry contratou 3 dançarinos que eram da Taylor previamente. E isso foi um motivo gigante pra Taylor Swift surtar e, né, dramatizar tudo, como ela sempre faz, né? Falta ali uma maturidade. Faltava, né? Hoje ela é mais madura, né? Faltava uma maturidade, assim, de entender que essas coisas acontecem e tal. Então ela escreveu essa música, né, de Bad Blood no álbum sucessor, né? O 1989, que fala sobre isso, assim, de uma amizade que existia e que foi rompida, assim, por causa de rivalidade e tudo mais, assim. Porque acho que a Taylor entendeu isso como um boicote, de fato, poderia ser. E a Kate, eu acho que nunca fez uma resposta pra ela, assim. Ficou meio que nisso, assim. Parece que foi uma briga de um lado só, não sei, eu tenho essa impressão. E a Taylor levou muito a sério. Eu acho que quando a Kate lançou Witness em 2015... A Taylor teve um problema com plataformas de streaming, não sei se vocês lembram. Ela não queria colocar as músicas, ela achava que ganhava muito pouco, e demorou muito tempo para as músicas dela irem para as plataformas. E ela liberou essas músicas e os álbuns todos justamente no dia que a Kate estava lançando o seu álbum Witness. O que foi bizarro, assim. Eu fiquei muito, meu Deus, sabe? Foi tipo um boicote claramente, sim, porque todo mundo esperava muito essas músicas da Taylor no streaming, que ela não deixava, e aí foi justamente no dia. E o Witness acabou sendo um dos maiores fracassos da história da Katy Perry. Não sei se isso tem a ver, porque o álbum é ruim, não sei se o Lucas concorda. Ah, eu gosto do Witness, sim. Eu não gosto muito do último álbum dela que ela lançou, mas o Witness eu até gosto, assim. Eu acho ele um pouco compreendido hoje. Pode ser. Eu acho que eu só vi na época e eu achei ele ruim, assim. E, no fim, acabou, né, sendo o maior fracasso da Kate. Não sei se isso tem a ver, eu acho que contribuiu de alguma forma. Mas o fato é que depois elas fizeram as pazes, porque as coisas também são assim, né? A gente não pode ficar brigado com as pessoas eternamente. Ou pode, depende, né? Mas a Taylor não quis. Em 2019, ela lançou o Lover, e com um clipe de You Need to Calm Down, ela convidou a Katy Perry pra participar do clipe. Tem toda uma redenção. A Taylor de hambúrguer e a Katy Perry de batata frita. Elas se abraçam e meio que selam ali uma amizade de volta, assim. Não sei se é uma amizade de fato, mas eu acho que elas se reconciliaram e deixaram essas coisas pra trás, assim, e se trataram como ambas artistas que trabalham no mesmo ramo, assim, que talvez dividam fãs, dependendo, né? Em algum momento não, né? Porque tinha um lance que era Team Taylor ou Team Katy Perry, assim, então podia ser ouvir as duas, assim. Que os fãs levam a sério também, levam pro coração as coisas, né? Então... mas eu acho que isso foi uma das brigas mais icônicas, assim, entre artistas da história recente, assim, eu acho. E a última que eu escolhi foi Hollaback Girl, da Gwen Stefani, que é meio idiota, assim, porque eu só quis escolher coisa boba, assim. Essa é antiga, essa eu me lembro. É de 2005. Essa... É bem antiga. A Gwen Stefani, né, era vocalista do No Doubt e tal, e saiu e foi lançar a carreira solo. E a Courtney Love, que sempre tem opiniões pra tudo nessa vida, né, e polêmicas, né, ela sabe falar, ela quer falar sobre tudo, falou da Gwen Stefani, tipo, que ela não queria ser a Gwen Stefani, ela não queria ser líder de torcida. E a Gwen Stefani levou aquilo pro coração e fez essa música bem ao estilo de cheerleader estadunidense, assim, com dancinhas, o clipe também tem, visuais, assim, meio que um shade. Eu acho que a Courtney Love nunca respondeu, até porque, tipo, não tem porquê, mas ela levou aquilo como coração. E virou um hit, né? Essa música é muito hit. Eu acho que esse álbum de estreia da Gwen Stefani é bem legal, assim, eu acho que é bem importante pra música pop. Ele continua soando atual, mesmo sendo de 2005 a quantos anos atrás? 18, quase 18 anos atrás. Então, tipo, não sei se foi uma empurrada, assim, da Courtney pra Gwen, não intencionalmente, né? Pode ser. E depois a Gwen também, né? A Gwen desapareceu também. Ela desapareceu, ela virou jurada de programa assim como a Katy Perry. É verdade. Temos um padrão, acho que Temos um padrão, a Shakira também virou, né? Jurado. A Shakira também virou. Então, se tu some e tu não tá dando muito Paula certo... Abdul também virou jurada. Tu vira jurado de programa de idol e coisa assim. E é isso, assim, é o que resta. Triste, né? Mas é isso. Tem profissões piores. Agora a minha lista boomer, é isso? A minha lista boomer. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento da minha lista boomer aqui. Vamos voltar. Falei que 2005 puxou na linha do tempo para muito para trás. Eu vou puxar mais atrás ainda. Eu vou começar com uma música que é de 1981. Depois eu vou retroceder ainda mais. Essa música, ela tem...
uma história que ficou marcada no imaginário popular, mas ela é uma história debatida. Então, eu fico com a lenda, que ela é mais divertida, mas eu vou dar todas as versões dela, daí cada um tem a sua opinião. É a música dos Ramones, The KKK Took My Baby Away, de 1981. O Joey Ramone, que é o vocalista da banda, e o Johnny Ramone nunca se deram, né? Eram duas pessoas com personalidades muito diferentes. O Joey era um cara mais liberal, que tinha um problema de saúde mental, né? Chegou a ser internado, tinha toque e tal. E o Johnny Ramone era o guitarrista era um cara de direita, defensor do Partido Republicano, com pautas conservadoras, enfim. E os dois nunca se bicaram desde o começo da banda, até chegar a um ponto de ruptura no início dos anos 80, quando o Johnny Ramone roubou a namorada do Joey, que era a Linda Ramone, que foi a mulher com quem o Johnny ficou casado até ele morrer, no início dos anos 2000. E desde então os dois continuaram na banda, mas praticamente não se falaram o resto da vida. Eles iam lá, subiam ao palco, tocavam, mas em turnês ou em gravações e tal, o relacionamento dos dois era praticamente protocolar. Assim, eles ficavam na banda, mas não tinham quase nenhum tipo de conexão. Assim. Tanto que quando o Joey morreu antes do Johnny Ramone, o Johnny não foi no velório. Disse que estava em outra cidade fazendo outras coisas, mas mesmo que estivesse na mesma cidade, ele não iria no velório, tá? Porque eles realmente não tinham nenhum tipo de relação, assim. E daí, quando ele perdeu a namorada pro Johnny, logo depois surgiu essa música, The KKK Took My Baby Away, né? A KKK, né? A Ku Klux Klan levou a minha garota embora, e a lenda popular diz que a KKK, no caso, seria o Johnny Ramone. Né? Então essa ficou o imaginário da história da canção, que é uma das músicas mais famosas do Ramones. O Mick Lee, que é o irmão do Joey, do vocalista que compôs a letra da música, disse que não, que a música foi feita antes do rompimento, teria sido antes dele perder a namorada pro Johnny, e que na verdade a música seria porque o pai de uma das namoradas do Joey Ramone, que não seria a Linda Ramone, seria uma outra, não queria que ele continuasse namorando com a filha dele e tal, e que eles teriam rompido, e daí por isso ele teria composto a letra. O baterista tem uma outra versão, tem várias versões para a mesma história, que diz que era de uma namorada que o Joey conheceu quando estava internado numa instituição de tratamento para saúde mental, e que o pai da namorada não queria que ela continuasse namorando com o Joey, que era judeu. Então, por isso que ele teria composto a música. Então, tem essas 3 versões para a história, embora a versão mais interessante é a versão, e que é a versão que ficou no imaginário popular, que é a versão da briga entre os companheiros de banda. Então, fica assim. Pesado esse rolê, hein? Fazer uma música para um integrante da banda da qual você tem que conviver ali diariamente na questão da banda, é pesado. Durante anos conviveram juntos sem se falarem, se odiavam praticamente, assim. E o Johnny, no caso, era o cara que meio que mantinha um pulso de ferro na questão da banda, era quem comandava a banda, organizava gravações, marcava turnês, era mais ou menos o líder da banda, assim. E, enfim, tinha todas essas questões, assim. E o Joey era a voz da banda, né? Era o cara com quem os fãs mais se identificavam, assim. Então, era meio inviável imaginar a banda sem os dois, assim. Tanto é que os outros integrantes foram saindo e a banda continuou, mas os dois sempre seguiram, porque a banda sem um dos dois seria outra coisa. Então essa é a minha primeira música, né? A minha segunda música, assim como a Mari não podia deixar de botar a Taylor Swift, eu não poderia deixar de botar o Bob Dylan na história, né? Todas as nossas divas contempladas hoje, então. Todas elas. O Bob Dylan tem também outra coisa que tem no imaginário popular, que ele gravou um disco inteiro, no caso Blood on the Tracks, de 1974, sobre o seu relacionamento com a Sarah, que era a esposa dele na época. O casamento estava acabando, né? Ele estava numa crise conjugal, e todo esse disco, por isso que se fala em sangue nas faixas, né? Blood on the Tracks seria o sangue, né? Escorrendo nas faixas do disco e tal. Que o disco seria quase um disco conceitual falando sobre esse período da vida dele. O Bob Dylan depois futuramente negou, que ele disse que nunca faria um disco sobre essa história, mas tem uma música muito forte nesse disco que é Idiot Wind, que muita gente diz que é a coisa mais pessoal do disco sobre essa fase do relacionamento, assim. O Bob Dylan em alguns momentos diz que sim, em outros momentos diz que não. No disco seguinte, em 76, se eu não me engano, ele grava Sarah, que é daí
aí sim uma música diretamente para a mulher dele. Inclusive ela estava na gravação do disco e dessa música, e antes, reza a lenda que antes dele gravar a música, ele olha para ela e diz: essa música é para você, e canta a música, que seria uma tentativa de reatar, assim, a música até é uma música bem, não é uma música pesada, nem com indiretas, nem é uma música que fala dele, fala do momento dele com as crianças, e o quanto ela era importante para ele, o quanto ele gravou, ele escreveu uma música para ela, aquela Sad Eyed Ladies of the Lowlands, né, então, tudo isso para meio que talvez retomar um relacionamento. Parece que teria voltado, mas logo em seguida eles assinam um divórcio. A Sarah, na história, fica com um acordo de 36 milhões, se eu não me engano, e mais metade dos royalties das músicas dele até então, assim. Eles até depois retomam uma convivência ok, assim, mas nunca mais voltam a ficar juntos, assim, só mantém um relacionamento. E a Sarah até tem uma relação com ele bem ok, tanto é que até hoje eu acho que eu nunca vi nenhuma entrevista dela, assim, falando sobre o relacionamento dela com Bob Dylan, assim. Então, é uma treta bem surreal, assim, porque tu nunca sabe ao certo quando ele tá falando dela, quando ele não tá, é uma coisa meio Bob Dyliana, assim, sabe? Não tem... em alguns pontos tu nota umas indiretas, mas... dependendo do momento da vida dele, tu pode identificar isso para outras coisas, assim. Pode ser uma coisa voltada para a banda, pode ser um momento voltada para um momento político, pode ser uma questão da guerra do Vietnã, pode ser uma questão, né? Então, ele sempre deixa margem para várias interpretações, assim. E a minha terceira história de indiretas, assim, aí uma história muito mais famosa e muito mais clichê, que até eu tinha comentado com a Mari antes, é a troca de farpas entre John Lennon e Paul McCartney no início dos anos 70, né? Que é quando Paul McCartney... Na verdade, não sei se ele começa, né? Mas enfim, no álbum Ram ele grava Too Many People e ele dá 2 ou 3 frasezinhas na música que é meio que uma estocadinha no John Lennon, né? Seria Too Many People Preaching Practice, né? Muitas pessoas pregando práticas, assim, que era um pouco que o John Lennon e Yoko Ono faziam na época, né? Ficavam defendendo várias coisas, fazendo bad-ins, aquela coisa de ficar na cama, dizendo o que as pessoas têm que fazer e tal. E era bem na época que os Beatles estavam naquela disputa judicial ali sobre os direitos da banda e tal. E, obviamente, o John Lennon ouviu aquilo ali e resolveu fazer uma música inteira, né, sobre o Paul McCartney, que é How Do You Sleep. É uma música bem legal, inclusive, do álbum de 73, o Imagine. E que daí tem várias coisas, né? Daí dizendo que a única coisa que o Paul McCartney fez foi Yesterday, que os caras tinham razão quando diziam que ele estava morto. Sim, ele baixou o nível total, assim, né? Tipo, John Lennon sendo John Lennon, né? Chutou o barraco, assim, de uma forma, né? E o George Harrison toca guitarra nessa música, então, assim, tinha... Como os 3 estavam alinhados, tinha o Paul McCartney com o advogado, que era o pai da Linda de um lado, e os outros 3 com o Alan Klein do outro, assim, tinha uma divisão bem clara da banda ali, né, então era uma disputa bastante visível, assim, tu conseguia delinear bem o que estava acontecendo ali. Então é uma música bem engraçada de tu ouvir muitos anos depois, assim. O John Lennon disse que na época fez e tal, era o que ele estava sentindo na época, mas depois, né, tudo bem, assim. Né, eles acabaram, no final dos anos 70, eles acabaram não reatando, né, mas acabaram convivendo de novo. Até tem um momento que o John Lennon disse que eles estavam vendo Saturday Night Live juntos e tem um sketch que fala que eles estavam oferecendo não sei quantos milhões de dólares para os dois aparecerem juntos, eles quase pegaram e saíram e foram pro estúdio para fazer uma pegadinha e tal. Então eles meio que retomaram uma relação que tinha ficado bem estremecida anos antes. Não chegaram a ser uma relação tão próxima como era no começo da carreira, enfim. Mas, enfim, foi um momento bem icônico da história do rock, assim, eu acho que uma das indiretas mais famosas, assim. Mais algumas músicas que vocês queiram... Claro que a gente não falou de música popular brasileira, mas assim, se a gente pegar a verve sertaneja, assim, a gente tem todo um estilo musical formado por isso, assim, né? Bom, acabei me lembrando aqui, Márcio, uma música que não é sertaneja, mas é aqui do meio do Brasil, e aí remete a uma treta muito icônica que é Anitta versus Ludmilla. Alguns anos atrás, a Anitta lançou uma música chamada Veneno, e ali no clipe ela tá ali com uma cobra, e ela fala assim, porque eu sou teu veneno. Uma música assim, bem nesse sentido. E algum tempo depois, a Ludmilla lançou uma música chamada Cobra Venenosa. E ali na letra ela fala assim, limpa o teu veneno, uma coisa assim.
E no clipe, ela usa uma modelo que é a cara da Anitta. É muito parecida com a Anitta. E as pessoas viram, sim, imediatamente que era um shade da Ludmilla para a Anitta, né? Nessa treta que elas tiveram, assim. Porque, pra quem não se lembra, a Anitta e a Ludmilla, elas eram amigas, assim. Tinham uma relação mais próxima. E aí, depois chegou um momento que essa parceria se quebrou. E aí, especialmente a Ludmilla é bastante vocal nessa questão, assim, de dizer que a Anitta não fazia bem pra ela, que a Anitta era tóxica. E ela tá A gente sabe os bastidores, o que ocorreu aí pra ter esse rompimento sim, crítico pra música popular. A Ludmilla dizia, né, que a Anitta colocava ela pra baixo, que não era uma pessoa que colocava a pessoa pra cima e que tinha uma relação legal, assim, era uma coisa muito de competição, e a Ludmilla já diz que se sentia usada pela Anitta. É um rolê bem, assim, hoje bem de inimigas mesmo, assim. E a Anitta chegou a responder, não? Ela já falou algumas vezes, assim, mas ela procura brigar muito com a Ludmilla nesse sentido, né? Ela até já fez apresentações e ela tem aquela música Onda Diferente, que foi também, as pessoas falam que foi um dos pivôs dessa questão da composição, que a Ludmilla cobrou bastante a questão da composição, falou que a Anitta não estava sendo justa em relação a isso. E a Anitta, por exemplo, ela se apresentou no BBB, e ela tocou essa música, né, Onda Diferente, que é uma parceira que ela também tem com o Snoop Dogg, e aí ela colocou ali a parte da Ludmilla e tal. Às vezes as pessoas até dizem, né, que a Ludmilla briga até hoje meio que sozinha. E a Anitta acaba desviando desse assunto e bola pra frente, assim. E aí ela lançou, né, essa música Cobra Venenosa, que remete a essa música Veneno da Anitta, e as pessoas perceberam bem, assim, que é um shade. Eu, particularmente, acho bem triste, assim, essa briga que a Anitta tem com a Ludmilla, porque eu gosto, assim, gosto das duas e elas são duas das maiores artistas pop hoje do Brasil, e eu ainda torço, assim, para essa reconciliação. Mas a gente precisa de rivalidades na música. A gente precisa, Lucas, de um Oasis e Blur nacional. Pois assim, A Anitta, né, tinha aquela rusga também com a Pablo Vittar. E aí, algum tempinho agora atrás, elas voltaram a ser amigas, assim. Então, eu torço para que volte, assim, essa relação da Anitta e da Ludmilla. Né? Desde que o pessoal não saia no soco, essas rivalidades por meio da imprensa são divertidas. Né? Desde que, de certa forma. Né, todo mundo tá ganhando com isso, assim, né? Não concorda, Maria? Em total, sempre fico do lado da briga, assim. Independente de quem tá, tô do lado da briga, tipo, não física, obviamente, mas do lado da briga, né? Do lado da briga. E agora eu me lembrei aqui de saideira também, uma das grandes indiretas da história da música também, né? Também no meu lado boomer aqui, que é Leila, né? Que é a indireta que o Eric Clapton lançou. Agora o meio cancelado Eric Clapton, depois dessas últimas questões aí. Lançou pra mulher do George Harrison, né? Uma declaração de amor pra mulher do George Harrison. Que ele acabou conquistando depois, né? E separando depois também, né? Porque a roda gira, né? O mundo dá voltas, assim, também. A gente não pode ficar parado. Mas foi, na década de 70, assim, uma das músicas mais... Até hoje, acho que uma das músicas mais famosas do Eric Clapton. E uma das grandes declarações de amor para o outro. Para a mulher do outro, né? Na verdade. Sim, isso também. Né? Uma declaração de amor para a mulher do outro. E com isso eu acho que a gente encerra, né, Mari, esse episódio de hoje, que já tá se alongando um pouquinho. A gente vai deixar, como sempre, uma playlist no final desse post com as músicas que a gente comentou aqui para vocês ouvirem, as que vocês conhecem, as que não conhecem também, saber um pouco mais dessas histórias, desses conflitos e dessas intrigas entre artistas. E esperamos vocês também na semana que vem para mais um episódio do Fita Expressa. Até lá!